Vamos então aqui para mais uma aula do sétimo ano. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreva. E coloque aí, se você for de alguma escola, de qual escola que você é, qual cidade, estado, e dê o seu comentário aí, tá bom? Essa é a aula sobre a Reforma Protestante. Então, o conteúdo são indulgências e relíquias, Reforma Protestante, Martinho Lutero e João Calvino. Objetivos: identificar as principais características da Reforma Protestante, reconhecer e discutir o contexto histórico em que ocorreu, analisar as consequências da Reforma Protestante. Então, temos aqui a Lei número 17.157 de 2019, no estado de São Paulo, que prevê punição a toda manifestação atentatória e todo ato discriminatório por motivo de religião, praticado no estado de São Paulo por qualquer pessoa jurídica ou física, inclusive a que exerce função pública. Diário Oficial, 20 de setembro de 2019. Então, a reforma religiosa, tem um texto aqui para reflexão, que diz o seguinte: as reformas religiosas referem-se a um conjunto de movimentos e mudanças significativas que ocorreram no cenário religioso da Europa. Essas reformas tiveram um impacto profundo na história europeia e mundial, moldando a paisagem religiosa, social e política da época. Três das principais reformas foram a Reforma Protestante, a Contra-Reforma Católica e a Reforma Anglicana. Então, os primeiros pontos aqui que nós trazemos para acontecer a Reforma Protestante é a corrupção e despreparo do clero. Muitos membros da igreja tinham comprado o cargo de bispo ou cardeal. O poder universal do Papa. No século XV, muitos reis passaram a ver o Papa como um obstáculo ao fortalecimento do poder real. Então, é uma questão política que os reis começaram a ficar incomodados com o tamanho que o Papa tinha. Contexto histórico. As reformas religiosas ocorreram no contexto da Europa do século XVI, um período marcado por mudanças sociais, econômicas e políticas. Algumas das principais causas da Reforma Protestante foram a crise do feudalismo. O feudalismo estava em declínio e as relações sociais e econômicas estavam se transformando. Então, sempre quando a gente tem uma crise econômica, tudo fica vulnerável. O Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural valorizou o humanismo e a razão, o que levou ao questionamento da autoridade da Igreja Católica. Mesmo sendo uma reforma protestante, uma reforma religiosa, ela acabou se apoiando também nessa questão cultural. E a expansão marítima, que, olha que interessante, né? A expansão marítima europeia levou ao contato com novas culturas, o que também contribuiu para o questionamento da autoridade da Igreja Católica. Então, algumas pessoas observaram a forma de vida de outras culturas e olham para dentro de si com um caso de crise econômica, de problema social. Então, você quer ser parecido com essa outra sociedade ou ter a liberdade parecida com essa outra sociedade. Isso vai acabar levando aí também à Reforma Protestante. Na Idade Média, a igreja era rica e poderosa, os bispos possuíam feudos enormes, o Papa celebrava acordos políticos, interferia na escolha dos reis, era chamado a coroá-los, etc. Porém, havia um grande número de pessoas, grupos sociais e líderes políticos e religiosos descontentes com a igreja e com o imenso poder do Papa. Então, a venda de indulgências e relíquias, bispos e padres praticavam o comércio de artigos religiosos. Então, era a venda de artigos religiosos que acabou sendo um dos grandes pontos aí, as vendas dessas relíquias. Reforma Protestante, então, seu principal líder é Martinho Lutero e depois João Calvino. As causas: críticas à corrupção na Igreja Católica, venda de indulgências e busca por uma interpretação mais direta da Bíblia. Principais ideias: sola fide, somente pela fé; sola Escritura, somente as Escrituras; e sola gratia, somente pela graça.
O impacto foi a fragmentação do cristianismo e o surgimento de diversas denominações protestantes, que hoje, no mundo atual, é praticamente incalculável o número de igrejas que nascem aí a partir da Reforma Protestante. Então, Martinho Lutero, professor de teologia na Universidade de Wittenberg, na Saxônia, em 1517, na região onde hoje é a Alemanha, um monge de nome Martinho Lutero revoltou-se contra a venda de indulgências e ousou discordar da doutrina católica, defendendo a salvação da alma somente pela fé. Condenou os abusos e alguns dos dogmas da igreja, contra o uso do latim nos cultos, né? Ele queria que fosse usado a linguagem vernácula de cada país, crítica à hierarquia da igreja e o celibato, então ele queria se casar, né? E criticou a ostentação de luxo e riqueza do alto clero. Lutero pegou as 95 teses contra a igreja em 1517, contendo também a crítica contra a venda de indulgências. O outro nome é João Calvino, que também defendia a salvação pela fé, refutava o culto a imagens e admitia apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Mas, diferentemente de Lutero, Calvino acreditava na predestinação absoluta, ou seja, que as pessoas nada podiam fazer para mudar seu destino. Então, você nasceu rico, você vai ficar rico. Você nasceu pobre, você também vai ficar pobre, porque isso já estava definido. Então, se você ia para o céu ou para o inferno, independente de você ser rico ou você ser pobre, na verdade é essa a ideia, você já está predestinado. Hoje, então, aprendemos a identificar as principais características e o contexto histórico das reformas religiosas e a reforma protestante. Então, essa foi mais uma aula de história aqui no canal Ale Moraes TV, Veículos da História, trazendo nessa aula de número 10 a reforma protestante. Então, um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, mostre para os seus amigos. Forte abraço, tchau, tchau.